Coach terapêutico, jovem empoderado. E aí, você consegue entender os jovens de hoje? Como era você na sua juventude? Como você agia, o que você fazia? Eu me chamo Josefa Cleide, sou escritora, especialista em TRG, terapia de reprocessamento generativo ou emocional, também especialista em leitura corporal e comportamental, e também fiz o curso de coach para jovens e infantil. Eu já quero começar dizendo que eu não sei ser jovem. Por quê? Porque desde os meus 7 anos que eu já não tive infância assim de brincar como as outras crianças, porque eu tive que cuidar dos meus 7 irmãos mais novos do que eu. Quando eu fui crescendo, para a escola e tudo mais, ali com os meus colegas, eu lembro que às vezes eles faziam os tipos de brincadeira. Até estava conversando com minha amiga e ela lembrando que ela fazia, ela e outra amiga lá faziam algumas maldades lá com um rapaz que tinha, e eu não participava, eu ficava morrendo de dó deles. Ao crescer, as minhas amizades sempre foram assim, mais com pessoas de idade. Eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, porque eu não entendia a cabeça dos jovens. Chegou um momento em que eu resolvi estudar para poder fazer o capítulo do meu livro, que é Filhos Cuidados, Pais Honrados. E eu estava falando muito sobre a educação dos filhos, no entanto, das crianças. E aí eu pensei, gente, precisa se falar um pouco sobre a educação dos jovens. Hoje em dia, os jovens, nós não conseguimos entender os jovens estão complicados, todo mundo não fala que é adolescente, tem até a ideia de dizer que são aborrecentes. Então, assim, você não consegue, não sabe lidar com eles. E resolvi estudar sobre os jovens. E aí resolvi também que eu queria trabalhar com jovens, só pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? Qual é a área da minha vida que eu vou investir com a minha terapia TRG? E comecei a fazer algumas terapias com pessoas, com adultos, até o momento que eu decidi, não, eu quero trabalhar com os jovens. Mas como entender os jovens? Os jovens de hoje está muito difícil. E foi aí que eu fui pesquisar, fui buscar entender como que eles agem, como que eles são, para poder, né, trabalhar com essa classe, e resolvi criar o Jovem Empoderado, coach terapêutico, né, em que eu vou unir a terapia e o coach para poder ajudar esses jovens a ter uma vida com propósito, um futuro dos sonhos deles, construir a vida deles de sonhos mesmo. E buscando saber um pouquinho sobre eles, eu entendi que realmente é isso que eles precisam. Por quê? Porque nós estamos vivendo, primeiramente, em uma era, né, a era da tecnologia e tudo mais. E essa era tecnológica, ela tem aproximado as pessoas de longe, mas tem afastado as pessoas de perto. Portanto, os jovens, muitas das vezes, eles não confiam nos adultos. Eles acham que os pais não querem o bem deles, que eles não confiam nos seus pais. Eles entram para seus quartos, eles se trancam ali, eles ficam nas redes sociais. Eles não interagem, parece que o mundo deles é só ali, e é bem complicado. E pior ainda, quando nós vamos ver as pesquisas, o índice de suicídio entre os jovens é alarmante. E nós podemos ficar pensando, eu mesmo, muitas das vezes aconteceu vários casos aqui onde moro, de jovens que, né, chegou e tirou a sua vida. E eu ficava pensando, meu Deus, por quê? Eu sei que a vida muitas das vezes é complicada, é difícil, mas por que que eles fizeram isso? Por que que eles tiraram a vida deles? Quando a gente tem um problema na nossa vida, nós vamos buscar sempre resolver esse problema, buscar uma solução, porque ninguém quer morrer. E eles chegam e tiram a sua própria vida. E depois eu fiquei pensando, será que é porque nós não sabemos lidar com esses jovens? Né? Nós estamos vivendo assim dessa forma, nós não sabemos realmente lidar com os jovens. E resolvi buscar entender um pouquinho, e eu queria trazer para aqui algumas questões para você entender um pouquinho o seu jovem, aquela jovem que você tem aí do seu lado, que talvez não conversa com você, não se abre com você, porque não confia em você, não sabe, acha que você já vai chegar criticando, vai chegar falando mal do que ele fez e dizendo coisas, meu Deus. Então, assim, vamos lá. Primeiramente, os jovens, eles possuem dores emocionais insuportáveis, que eles mesmos não conseguem suportar. Eu não sei se você já viu um vídeo na internet de Stephanie, que ela se mutilava. Eu assisti após ter, né, tá estudando sobre esse capítulo da educação dos filhos. E ela dizia, ela chegava a dizer que ela sentia prazer em se mutilar. Por quê? Porque a dor emocional era tão grande, mas tão grande, de uma forma tão insuportável, que ela preferia
se cortar, sentir aquela dor do sangue, né, da carne dilacerada, do que aquela dor emocional. Para ela, a dor emocional era muito pior do que aquela dor. E quando ela se cortava, a dor emocional era substituída por essa dor da mutilação. Então, assim, os jovens ele têm essas dores e que nós adultos não entendemos, não sabemos lidar e não podemos ajudar. E eles querem essa ajuda, eles precisam dessa ajuda, né? Outro grande fato é que a maioria dos jovens são muito inteligentes. Eles têm uma inteligência que é invejável, né? Imagina, os jovens entendem tudo de tecnologia, muitos de nós muitas das vezes não conseguimos entender e eles conseguem entender tudo. Os jovens também eles querem que a voz deles seja ouvida pelas autoridades, principalmente pelas autoridades de casa, né, com os pais, com aquelas autoridades na escola, com aquelas pessoas que têm autoridade. Para quê? Para que eles possam, seja, estimular em determinadas mudanças que eles querem fazer. Só que como eles não confiam, se eles acham, vou falar com essas autoridades, com os meus pais, com os meus professores, não sei, o que vai acontecer é que eles não vão me entender, vão me criticar, então eu prefiro não falar, prefiro não pedir essa ajuda e ficar na minha, né, muitas das vezes sem saber o que fazer. Os jovens também eles têm pensamentos acelerados, acumulados e que causam muita angústia. Então, assim, os pensamentos dos jovens são muitos, muitos mesmo. Então, eles vão acumulando aqueles pensamentos. Só que, por ser tantos pensamentos e pensamentos negativos, eles não conseguem lidar com esses pensamentos. Eles não conseguem saber como resolver todos aqueles problemas que aqueles pensamentos negativos traz. E aí eles ficam muito angustiados, né? E eu acho que a maioria de nós já passamos por isso. Eu já tive, já fui assim. E já trouxe muitos problemas emocionais que geraram outros problemas físicos, pessoais, simplesmente por esse fato, pensar tanto, por trazer tantos pensamentos acumulados e não saber como lidar com eles, como resolver todos aqueles problemas que eu tinha. Eles também gostam muito de assuntos para debater como violências, né? Assuntos sobre violência, sobre política, sobre empreendedorismo, liberdade financeira, inovações, conhecimento e etc. Então, assim, se você conseguir, ou seja, estudar um pouquinho sobre esses assuntos para poder conversar com eles, você vai conseguir interagir, você vai conseguir criar ali um laço, uma amizade, para poder, né, entender eles também. Mas, o primeiro ponto, não criticar. Tentar ajudar, poder falar assim o seu ponto de vista, eu acho isso, é o que eu acho, mas você não precisa fazer, porque assim, eles vão entender o que eles têm que fazer. Se você chegar e querer impor, os jovens não vão aceitar. Então você tem, não, eu penso dessa forma, eu acho que é dessa forma, mas né, vamos ver quais são os pontos positivos em ser da minha forma e ser da sua forma, e os pontos negativos em ser da minha forma e ser da sua forma. Então, assim, vai conseguir lidar e conversar com eles, né? Eles têm, ou eles são flexíveis às mudanças, né? Inclusive às mudanças comportamentais. Olha que incrível. A gente olha para os jovens, a gente, é muito difícil de lidar, eles não querem mudar, eles querem viver assim, dessa forma. Não, eles querem sim, só que eles não sabem, eles estão perdidos, eles não sabem como fazer essa mudança, eles não sabem como que vai ser melhor para eles. Então você tem que chegar e mostrar assim, olha, se você fizer isso, vai ter isso de bom. Então, assim, eles vão buscar entender, não é você querer impor, é você deixar que ele, não, realmente, isso pode ser melhor para mim, e eles são flexíveis à mudança, né? Interessante. São motivados por desafios transformadores em diversos aspectos da sociedade. Então, assim, eles são, se você chega e dá algo para eles que o motiva nessa transformação, eles vão amar, porque eles querem essa mudança, mas eles não sabem como fazer. Estão abertos às novas experiências. Olha que incrível, né? Por isso que os jovens, muitas das vezes, eles se envolvem com coisas que não deveriam, com drogas e, né, fazem coisas lá, né, erradas e assim. Por quê? Porque eles estão abertos a essas novas mudanças. E se não tem mudança, se não tem alguém para poder levar eles para a mudança certa, a mudança que vai abençoar a vida deles no futuro, porque realmente, gente, não adianta dizer que não há certo ou errado. Há sim. Sabe por quê? Porque no futuro quem vai sofrer é quem?
escolhas erradas vão trazer consequências erradas para a nossa vida, que vai nos trazer tristeza e dor. Escolhas certas vão trazer consequências boas, que vai nos trazer felicidade e alegria. Então, assim, querendo ou não, se você não tem, se esses jovens não têm alguém para poder falar, olha, filho, olha, isso aqui vai ser melhor para o seu futuro, no futuro você vai se tornar isso, fazer isso. Mas se você fizer isso, no futuro você vai se tornar isso. Então, assim, eles precisam desse guia e eles não têm. E também eles não vão confiar em todo mundo para que seja esse guia deles, né? E outra coisa é que eles têm preocupação com o futuro e querem respostas. Só que eles não têm essas respostas. Então, diante de todas essas questões que os jovens trazem, e que eles estão nesse mundo perdido, sem saber o que fazer, como agir, como prosseguir, e não tem ninguém para poder guiar eles, eu criei o Coach Terapeuta, né? Jovem Empoderado, como? E aqui as sessões são ou seja, um período de 8 sessões. Então são 8 sessões, mais contando 9, porque a primeira é grátis, é experimental. E na primeira a gente vai buscar essa conexão, conversar com ele, sem críticas, sem nada, deixar ele livre, passar essa confiança, né? Ou seja, me apresentar a TRG, falar um pouquinho sobre a leitura, né? A importância da leitura na nossa vida, para a nossa transformação. Porque quando a gente não tem um guia para seguir, a gente buscar a leitura, buscar ler muito sobre o desenvolvimento pessoal, sobre aquilo que a gente quer transformar na nossa vida, isso vai nos ajudar. Então, vou falar muito sobre a leitura, porque a leitura também me ajudou. Aí depois vem a terapia, vou, né, fazer a primeira sessão de terapia para que eles possam entender. E por último, pedir para a próxima sessão que eles leiam o e-book Os Sugadores de Vida, porque eu vou dar esse e-book para eles, né? Todos os e-books, eu transformei meu livro A Felicidade Depende de Você, Pare de Esperar Acontecer. Peguei cada capítulo e transformei em e-books, para que esses e-books eu possa trabalhar com os jovens, né? Dando para eles em cada uma da sessão. E na primeira sessão nós iremos falar, de acordo com o que eles viveram, com o que eles estão passando, com o que ele está passando, sobre os traumas, né, aborto, abandono familiar, abusos sexuais, pensamentos negativos, depressão, ansiedade, automutilação e etc. Aí vem a terapia. E a tarefa para a próxima sessão é pedir para que eles leiam o e-book A Sabotagem que você faz consigo mesmo. E na sessão 2, iremos conversar sobre, né, bater um papo, debater sobre os sabotadores de vida, como o uso excessivo do celular, as redes sociais, as amizades, né, ou seja, falta de amizade, problemas também com fofocas, né, a língua, com a comida e tudo mais. Então, assim, depois vem o que? A terapia, e a tarefa para a próxima sessão será ler, se for homem, vai ler o e-book O Homem de Valor. Se for mulher, será o e-book O Valor que Nos Damos. E na terceira sessão vamos debater sobre o valor que eles têm, autoestima, baixa estima, complexo de inferioridade, como se amar, como se valorizar, como se cuidar, como ter autoestima elevada, para que eles possam sentir que realmente são uma pessoa incrível, linda, ou lindo, inteligente, abençoada, amado, né? E para a próxima sessão, eu irei pedir para que eles possam ler o e-book Inteligência Emocional, Alicerce da Felicidade. E na quarta sessão, iremos debater sobre a inteligência emocional, a sua importância, o que ela é, como adquirir, né, para que assim eles possam aprender a lidar com suas emoções, a lidar com as emoções dos outros, ser protagonista da sua própria história, não ser como é que deixar que os outros guiem eles para uma história que não é deles, entendeu? Então, assim, para que também eles possam saber lidar com os pontos fortes e potencializar, e saber lidar com os pontos fracos, e saber lidar com os pontos fracos, assim, de uma maneira positiva. E para a próxima sessão, eu vou pedir, né, para que eles leiam o e-book Conheces Quem És Tu? E na quinta sessão iremos conversar sobre a filosofia Yin Yang, que é a falta do cuidado da mãe ou do pai, ou o excesso dele, e que isso
de certa forma, ajuda na personalidade que eles têm hoje, no caráter, da forma que eles têm de agir, de ser. Também iremos falar sobre a personalidade, se ele é sanguíneo, fleumático, e etc. A leitura corporal, né? Como que eles é, só em olhar para o formato do rosto, do corpo dele, os olhos, né? O sorriso. Então, assim, iremos conversar sobre isso para que eles possam se conhecer de verdade, para que eles possam saber também conhecer outras pessoas em sua volta e saber como lidar com elas, né? Ter bons relacionamentos e tudo mais. Então, assim, muito incrível, vai ser incrível. Depois vem a terapia e a tarefa para a próxima sessão será ler o e-book Vida Financeira Resolvida, Paz na Vida, em que na sessão 6 nós iremos falar sobre, debater, né, sobre a educação financeira, que deveríamos com certeza aprender desde a infância, na nossa casa, com os nossos pais, ou então na escola. Se nós aprendêssemos mais cedo sobre a educação financeira, não nos envolvíamos tanto com dívidas, com problemas, né? Ou seja, que acarreta muito através desse lado que é a dívida. E aí, depois vem a como é que diz, na sessão 6, nós iremos estudar sobre, ou debater sobre crenças limitantes, hábitos transformadores de vida, como não entrar em dívida, e se já está em dívida, como sair, né? Como poupar, como investir. Então, assim, tá incrível, incrível mesmo, né? E vem a terapia, e para a próxima sessão pedir para ler o e-book Quer Viver Mais? 8 Remédios Naturais. E na sessão 7 nós iremos debater sobre as 4 áreas dimensionais da nossa vida, que é a física, mental, emocional e espiritual. E como fazer com que essas áreas elas possam ser saudáveis. E trazemos para isso os 8 remédios naturais de Deus, que é exercício físico, dormir bem, alimentação saudável, tomar água, ar puro e etc. E a terapia e a tarefa para a última sessão, que vai ser a conclusão, será pedir para que eles façam 2 projetos de vida. O primeiro projeto será sobre a vida pessoal deles, né? Com seus relacionamentos, como que eles querem estar no futuro. O segundo projeto será sobre a vida financeira. Qual é a vida financeira que eles querem para o futuro deles? Quando chegarmos, né, na 8ª sessão, iremos potencializar esses projetos, ver o que realmente, né, se tiver bom, ótimo, se não podemos melhorar. E também potencializar, terminar a terapia com a potencialização. E de brinde, eles vão ganhar, que eles não vão precisar ler se eles não quiserem, né? Mas aqui também é incrível, é o e-book Felizes para Sempre. E além disso, também eles vão ganhar uma pequena quantia, não vai ser uma quantia grande, né, que eu não vou ter para dar, mas será uma pequena quantia, que essa quantia eles vão distribuir, né, já de acordo com o projeto de vida que eles fizeram, né, da vida financeira, e eles vão distribuir daquela forma em que todo o dinheiro agora que eles pegarem, para eles já começarem, todo o dinheiro agora que eles pegarem, eles vão dividir dessa forma, desse projeto de vida. Então, esse é, ou seja, a apresentação do coach ou do coach terapêutico, né, jovem empoderado, com todas as fases de todas as sessões, que, ao meu ver, está incrível, incrível mesmo. E tenho certeza que todo jovem que puder, né, entrar em contato e puder